Pois é, mas com graça, né, melhorou, né, Todo-Poderoso. Mais um dia, né, mais uma tarde, nós estamos aqui, né, nós pegamos Yehoshua, Todo-Poderoso. Eu sei que tem muito para aprender com os irmãos, aprendi, por isso eu estou aqui e me diz, tem que, não pode parar, né? Tem que ficar parado esperando, né? E me diz, os irmãos, aprende, daí quando eu não estou junto, os irmãos depois passam para mim. Se ele for um estudo, qualquer coisa, aí a gente vai estudar, eu tenho um maço assim de estudo em casa. Mas só do Então, eu já não estudo, cara. Como eu falei para ele, não, eu não sou de estudar. Eu leio um pouco na Bíblia, sempre leio um pouco. Eu botei uma Bíblia hebraica lá também, estou lendo um pouco, mas em português. Mas, me diz, tem que ver. Até no hebraico tem lendas, eu mesmo não entendendo, já vi que tem coisa que não está certo. Que nem tem ali no hebraico ali, eu achei bastante lugar ali para orar para Deus. Então ali, em vez de falar Deus, você pode falar Elohim, né? Isso aí. Então, graças eterna. Na parte espiritual, eu creio que graças a Yeshua, eu estou, como diz, estou me esforçando, sim, para que, né, mesmo que venha outras palavras assim, para ver se eu mudo, mas eu não vou mudar não. Eu vou mudar quero mudar para o melhor, para a verdade, não para. Eu sei que para nós herdar, né, a vida eterna tem que ser verdadeiro, aí o que eu vou fazer onde não tem verdade? Né? Crendo onde não tem verdade. Não adianta. Vazio, né? Aí ficar. Já perdi, já tive muito tempo, então agora esse tempo eu tenho que aproveitar agora para a gente, que nem muito lá, Apocalipse, né? Capítulo 3 de Apocalipse, lá no final, né? Cuidar para que ninguém tome a sua coroa. Né? Então tem que se cuidar, porque aquele pouco que você sabe, se for dar ouvido conforme o comentário que tiver, vai perder. Aquele pouco que sabe que é verdade, então tem que ouvir, escutar ali e depois não ignorar até a vez porque. Mas é isso, meu nome. Nosso mestre Yehoshua, graças a ele nós estamos aqui mais uma vez reunidos nesse lugar maravilhoso, a casa do irmão. O irmão tem abrido essas portas e vai continuar aberta, porque a porta que Yehoshua abriu, ninguém fecha. E assim nós vamos. Até tem coisa que a gente se esforça e agora que nem eu falei para os irmãos, então, depois tem que fazer assim
Mas depois que não tem nada para ver se alinha um pouco, né? Está indo com palinha e sai fora, né? Aí o que acontece? Tem que tomar cuidado. Mas é isso, meus irmãos. Sabemos que todos nós temos lutas, provas, mas quem que nos dá a bênção? Quem que nós, às vezes permite nós passar a prova, a luta, mas nós temos que seguir firme, e aí nós recebemos a bênção e nós seremos vitoriosos no final. Graças ao Senhor Yoshua, nós vamos dobrar nosso joelho, vamos fazer uma oração, oramos e eu vou passar para o lugar para querido e amado Eterno, Criador eterno, o qual criou o céu e também a terra. Eis aqui mais um Shabat na tua presença, Pai eterno. Pai eterno, primeiramente, Pai, te agradecemos pela semana que nós passamos e pela semana que está iniciando, que tu iniciou para nós, e pelo ar que nós respiramos neste dia de hoje. Nós te agradecemos e te agradecemos pela comunhão de cada um dos teus filhos, e nós te pedimos, Pai, vem nos abençoando. Na minha pessoa eu peço encarecidamente, eu preciso de Ti, muito, eu preciso de Ti, que Ti me dá força. Sei que Tu vai me dar força, porque as lutas são bastante, mas eu sei que Tu é aquele que nos dá a solução dos nossos problemas e nos dá força, para que nós sejamos um vencedor na Tua presença. Naquele dia, nós possamos ter vencido a luta e as provas, o qual sempre vem a cada um de nós, não só para mim. Eu sei que Tu sabes melhor, Tu conhece cada coração. Que a Tua palavra diz, no Salmo 139, está falando ali que Tu conheces até os nossos pensamentos. Por isso nós colocamos a vida de cada um e te agradecemos pela vida de cada um que está no Teus caminhos e está se esforçando para aprender mais de Ti e se preparar no Teu presente. Muito obrigado, meu Pai eterno, em nome do Teu Filho amado, de Yoshua. Nós te agradecemos por mais uma vez estamos aqui. E pelos mais irmãos que não fazem presente, mas que possam entender também igualmente, porque não tem, sabemos que Tu mesmo fala pela Tua palavra, não tem um mais do que o outro, nós estamos todos iguais. E aqui, ó Pai, nós te pedimos, em nome do Teu Filho, Yoshua, a Tua bênção e a sabedoria de Ti, pelo Teu Espírito, que nós não venha falando de nós mesmos, mas que seja Teu Espírito que possa falar dentro de nós, através da Tua palavra, que a Tua palavra é alimento do nosso espírito, alimento para nós
para que nós possamos, não nós ser sábios, mas a sabedoria que tu possa nos dar, que venha de ti. Em nome de Yehoshua HaMashiach. Abençoa meu lar, abençoa minha família. Não olhe para jogar o dia dos teus filhos, mas olhe por cada um, ó Pai. Tu conhece aquele que for teu e vai entender a ti, ó Pai. Vai entender a tua palavra, entender a tua vontade. E vai chegar e vai agradecer a ti e fazer a tua vontade. Porque não estamos aqui para fazer a vontade do homem, mas sim a vontade do nosso Pai Celestial, o Eterno, maravilhoso. E nós pedimos em nome de Yehoshua HaMashiach toda essa bênção e nós te agradecemos. E assim seja. Assim seja. Aqui, irmão, teu mundo vai passar. Vai passar. Irmão, eu vou só fazer um comentário só da questão da ceia que já está virando. Na verdade, nem tinha que comentar, porque na verdade tinha que estar fazendo o irmão Mauro, né? Que não tá, nós que, na verdade, quem não está concordando é ele, né? tem ele, né, que está discordando. É ruim eu ficar comentando coisas que os irmãos sabem mais que eu, né? Já está bem, tá bem patente, né? Na verdade, eu só fiz um comentário, só. E daí, se os irmãos estiverem de acordo, e no próximo sábado, se ele estiver aí, para ele trazer o estudo, então, que eles têm uma parte para trazer, para ver se ele vai concluir, né? Porque, na verdade, tem bastante coisa para ser comentado, mas está preocupado. A questão de dar tempo ao tempo, né? É complicado. É só relembrando, né, que até ele usou, foi usado aqueles versículos lá, o Jeremias, né, que vai ficando muito comentado, vai ficando até meio chato, né? Fora do contexto, na verdade. Tem que estar repetindo, ó, o Jeremias 31, o qual foi usado para defender, né? Sim. O assunto, não tem nada a ver. Fora né? do contexto. Com a ceia, o texto aqui, né? Não tem nada a ver. Qualquer um vai ler lá, vai tirar a própria conclusão, né? Aí foi feita uma interpretação fora de contexto, isso nós não podemos fazer. Foi pego lá o Apocalipse também, né? Que fala do cordeiro que foi morto, né? Também é outra interpretação da ligação, não tem nada a ver. Esse cordeiro ele é desde o princípio lá, né? E não aqui do peso. Foi pego o livro de Hebreus, é um livro complicado, os irmãos sabem, né, melhor que a gente. O Hebreus ali, inclusive o texto que foi usado é onde vai falar lá de Melquisedeque, sem genealogia, sem princípio, sem fim. Então é bem claro o texto, deu uma interpolação bem clara. E ainda deram o nome do livro aos Hebreus. Manipulo, isso é para afetar, né? Chegar lá na ferir a fé do povo israelita. Acho que eles seriam capazes de aceitar isso aí. Não, por aqui que ele é sem princípio, e ainda colocamos que é aos Hebreus, que é para eles. Então é uma provocação no texto usado. Outro texto furado. Aí tem eu ia ler, mas acho que não é nem de cidade, que é o Salmo 22. Mas aí lá, irmão. Uma coisa seria interessante, né? O Salmo 22. Deixa eu ver o Salmo. Que também foi usado porque foi questionado que a autoridade tinha o mestre de mudar um mandamento do Eterno, né? Principalmente que era
um mandamento rolando lá. Depois fomos ver, né, que o irmão junto, então é mais reforçado, é algo que não era para ser mudado. Então que autoridade tinha um mestre para começar a colocar, como diz o irmão aí, um corpo estranho na mesa, né? Um corpo estranho, começou a aparecer, né? Então foi usado também, dando a ideia que o Messias tinha essa autoridade, o Hebreus, né, mostrando o lado sacerdotal dele, entre aspas, e daí Salmo 22, né, que na verdade Salmo 22, se nós ir pro hebraico, ele está falando de Davi. Davi está se lamentando aqui. Então os cristianistas têm o costume de pegar isso aqui e começar a interpretar e jogar lá para frente. Mas ele fala de Davi. Davi estava numa situação delicada, né? Eu vou ler um pedaço só para o Salmo 22, né? Eu vou ler desde o versículo 1, porque tem aquela expressão lá, meu El, por que me abandonaste? Né? Isso nós vamos encontrar lá no Novo Testamento. As palavras do meu rugir estão longe de me salvar. Que verso mesmo? Ah, tá, chega. Salmo 22. Salmo 22. Certo. Meu Elohim, eu grito de dia e não me respondes, de noite e nunca tenho descanso. Então aqui já tem uma pergunta, isso aqui cabe ao mestre? Eu grito de noite, eu clamo, e o Eterno respondeu, mestre, é isso que aconteceu com o Ben Yosef? Não foi. Então, Davi tinha transgredido, estava com um problema. Então Davi está se lamentando, né, tentando se reconciliar com o Criador. Então esse o salmo não encaixa lá. Fica muito forçado a querer encaixar isso aqui lá pelo mestre, né? Pelo Machia, né? E daí vai dizendo, né? E tu és o santo, habitando os louvores de Israel. Nossos pais confiavam em ti. Confiavam e tu os salvavas. Eles gritavam a ti e escapavam. Confiavam em ti e nunca se envergonharam. Quanto a mim. Complicado. Quem é esse mim? Quem é esse mim, né? Quanto a mim, sou verme, né? Não homem, riso dos meus homens e desprezo do povo. Todos os que me veem caçoam de mim, abrem a boca e maneiam a cabeça. Voltou-se a Elohim, que ele o liberte, que o salve, se é que o ama. Pois és tu quem me tirou do ventre e me confiou aos peitos de minha mãe. Eu fui lançado a ti ao sair das entranhas. Tu és o meu Elohim desde o ventre materno. Não fiques longe de mim, pois a angústia está perto e não há quem me socorra. Então o salmo ele é bem claro, né? Está se falando, é uma lamentação de Davi, né? Então é esse tipo de interpretação que vai complicando daí o nosso. Também foi usado, acho que é Salmo 44, se não me engano. Eu tenho anotado, eu não achei o caderno, que eu anotei todos os versículos usados na questão que fala de Isaías 44. Né? Sabe que não está aí, ó, Mateus? Um caderninho verde. Não está, Aqui fala de Benjamim lá, né? Então o que o irmão fez? Ele pegou o nome em hebraico, Benjamim, né? Sim. O nome de Benjamim e... Deitou, vai deitar. É Benjamim, né? Pare. É mais ou menos isso, né? Sim, sim. Vai Benjamim, ele pegou isso aqui, viu o significado e lançou para o mestre. Né? Até seria interessante ter gravado essas coisas. Né? Porque daí ele está ligando que ele fez isso. Ele fez isso, né? E os outros estão bem fortes assim, para. Né? Mas por que ele fez isso? Porque a partir do momento que começou a ser questionado
o ponto, no caso dessa pedra, dessa ceia aqui, né? Aí começou a ter né, problema para afirmar ela, não começou a ter respaldo dele. Aí a pessoa começa a forçar a fazer interpretação para manter aquilo. Né? Usa textos fora do contexto para afirmar aquilo, porque aquilo dentro dele é muito forte. É algo assim, se tornou algo tradicional, né? E tradicional ainda. Quase que um dogma. Então é algo muito forte. Então quando mexe, a gente fica até meio sem o chão, né? Primeira vez que surgiu o assunto, porque eu criei também por uma questão de fé, nunca estudei ceia. Pois é. Véu, lava-pé, nunca estudei a fundo, mas cremos porque já peguei um barco andando, não é isso? Claro. A única coisa que eu estudei foi o nascimento, o 9, que eu acho algo importante, que mais? Questão dos mandamentos, isso a gente estudou a fundo, então está bem alicerçado. Outras coisas já veio junto, então a gente estava tranquilo. Tá? As profecias. Então quando surgiu a primeira vez o assunto no nosso meio, que foi através do irmão Carlos, jogou aquela. Nossa, meu pai. Aí, eu também fiquei assim, né? Falei, não, mas aí parecia que estava ficando sem o chão, né? Falei, tudo mesmo. Aí é um exagero, né? Chegar a esse ponto de vai com uma coisa que é dogma. Tirar, sei algo. Nossa, tinha como algo santo, instituído, algo. Né? Então, de princípio, você fica assim. Mas como a gente tem que ter a mente aberta para certas coisas que estão chegando, você tem que saber ouvir, e também ir analisando, pesquisando, perguntando também, questionando, porque às vezes você questiona não no sentido de formar um debate, mas questiona para ver se tem respaldo lá. A partir do momento que começa a questionar, o irmão está trazendo um estudo, eu começo a questionar, eu verdadeiramente vou sentir se tem respaldo ou não. Eu estou forçando o irmão a trazer mais coisas para alicerçar. Então, às vezes, o questionamento é nesse sentido, não no sentido de formar um debate. Estou rejeitando. Às vezes a gente usa essa tática para ver se o que está vendo lá está bem alicerçado. Se é verdade, viu? Aí estou questionando, estou vendo que está bem alicerçado, eu tenho que ir se acalmando, se acomodar e aceitar e pesquisar mais. Então, quando surgiu a primeira vez o assunto, até eu fui várias vezes na casa do irmão Carlos, que na verdade o irmão Carlos sempre está aqui em casa, sempre ia na casa. E daí fui buscando mais coisas com ele, foi me passando. E daí também eu fui buscando algumas coisas e conforme vai estudando, cada vez mais você vê que não tem fundamento. E vai estudando, vai vendo que não tem fundamento. Assim. Essa forma, né? Essa forma que está sendo feita ainda. Então são passagens, até o momento, tem mais passagens, são várias passagens. Foi usado também, agora me veio na memória, aquela passagem de Zacarias, eu tenho anotado no caderno, Zacarias, capítulo 3, né? O capítulo 3 lá. Zacarias, né? Zacarias, Estou indo lá. que fala do sumo sacerdote lá, foi coroado. Certo. Foi manifesto o nome de Yeshua. Esse os irmãos lembram que o irmão entrou lá na passagem lá. Ele entrou nessa passagem para afirmar que o mestre tem autoridade. São interpretações. Porque quando ele citou a passagem de Zacarias, ele estava afirmando que o mestre é sumo sacerdote. E como sumo sacerdote teria autoridade de mudar. Só que esse sumo aqui é o filho de é o Yeshua lá, foi mudado o seu nome. Então é outra interpretação meio complicada. Então são essas coisas. A gente não está falando no sentido de refutar e criar polêmica, não é nesse sentido. Mas tem coisas que depois que você entende que não está certo, você vai fazer o quê? Você vai tomar posição e vai tentar. Todos nós somos. Se tivesse assim, certo, a gente ia perceber que está certo, né? E tem algo mesmo. Foi usado também João, né? Yohanan, né? João 6, um dos piores, né? Esse é um dos piores textos que foi usado. E ainda está certo que o irmão Mário está nervoso, tá? Mas ele bateu bem forte.
carne da minha carne, sangue do meu sangue. E aí ele confirmou, olha, que o irmão que questionou ele, não, é literalmente, não sei, né? Para afirmar a tal da Santa Sé. Então, são passagens complicadas. Eu acho, não sei, né? No meu ver, eu acho que está bem clara a questão lá de Levítico, que fala da festa, né? Da festa. Acho que está bem claro lá que essa festa é para. Vou colocar o tetragrama aqui para não. Essa festa é para o Criador, né? Acho que na Ariel, acho que ficou bem claro. Outro, ficou bem claro que no texto, e está escrito, não é interpretação, não é coisa da nossa cabeça, está escrito que é Ade Olam, não está lá escrito texto hebraico, isso está bem confirmado, é uma festa para o Eterno, agradecendo, honrando o Criador, por ele ter feito algo. O mestre não fez isso aqui para o povo lá para trás, porque ele vem bem lá para frente, então é bem claro, e ela é uma festa Ade Olam. Aí vem o mestre, vem o Mashiach, vem o nosso Mashiach confirmando o Ade Olam, porque quando ele diz, estou me baseando agora na tradução, né? Quando ele diz até que eu venha novamente e faça, então ele está confirmando que é algo que não ia. Estou baseando no portuguesão, o Sheikh está aqui, né? Quando ele está em detalhe. Então ele está confirmando que isso é Ade Olam mesmo. Ele virá novamente participará. E quando ele vir participar, quem estará lá? Será só os Yehudim? Não. É só Yehudim que participa dela? Não. Não, vai ter grego, romano, Vai ter todas as raças participando. Pelo menos eu creio assim, né? No momento. É a lógica, né? Não é isso? As festas do Eterno. São as festas do Eterno. Então as escrituras lá no Taná é bem claro nesse sentido. Ela é uma festa para o Criador, não posso transferir para Yehoshua. Ela é para o Criador, não é para o mestre, isso essa festa aqui. Ela é Ade Olam, o próprio Yehoshua confirma lá na frente, né? E naquele dia estarão Yehudim e goinhos, né? Vou colocar assim, goinhos, né? Participando dela. Porque será um povo só daí, né? Um pouco de cada nação, né? Será o Israel no futuro. Então não tem como, por isso que foi forçado todas essas passagens aqui, todas essas passagens, feita interpretação para poder encaixar, porque tem que encaixar segundo a visão de quem crê, né? Até eu faria isso, no caso, se alguém começasse a questionar, eu também ia, da mesma linha. Precisa de um respaldo? Não, né? Porque você vai estar pregando algo que não tem nenhum texto, não tem base nenhuma, né? Então acho que ficou bem claro, né? Até o momento, a não ser que quando vier a parte do irmão tiver algo respaldado nas escrituras, que o Messias tem autoridade, né, de mudar, daí, né, a gente não pode ser absoluto, né? Que é fora do contexto, né? No contexto. Tem que ser algo bem alicerçado, né? Aí nós temos a questão, é só uns comentários só para. Tem a questão que nós sabemos muito bem, né, que nós temos que a ceia aqui do novo, e nós temos o Pessa. Que estão chamando isso aqui de Pessa. Não é isso que nós fazemos? Até você também fazia isso aqui? Chamamos isso aqui de Pessa. Isso. Não é isso que a gente fazia, né? Perfeito. Nossa. Agora, o que tem no Pessa? Cordeiro. Isso. Ó, olha a diferença. Nós temos o cordeiro. Isso aqui é para o Eterno, né? Aqui eu vou colocar aqui o Cristo, isso que é feito para o Cristo, um culto a Cristo. Não vou nem colocar o nome do mestre, que seria um desrespeito, né? O que mais tem lá? A matzá. A matzá e as ervas amargas.
e ervas amargas. É o que a Torá diz. Perfeito. Muito bem. E ervas amargas. Muito bem. Isso é o peso. Esse é o filho. Que é a Adeolã que o Eterno determinou para eles fazerem e aonde estiverem. Não está dentro de Israel não, onde estiverem. Eles iriam fazer essa festa aqui. Não é só em Israel. Essa festa, ela é baseada na lua, não é isso? Por causa do início lá do Isso. né, na lua, tem mais esse detalhe, o qual nós não vinha acompanhando isso. Na lua, no caso, seria a lua cheia, não é isso? Final de cheia, né? A lua cheia. Então ela é fixa, né? Ela é fixa, né? Primeiro mês, né? Primeiro mês, tudo, né? Ela exige, segundo o que o Eterno determinou lá, são 7 dias antes, né? No 10º dia, né? Separar o carneiro, é isso? O carneiro, mas eu digo na parte do jejum, acho que umas 7 dias, né? Ah, sim. 7 dias antes, né? Tem até um texto interessante sobre essa questão da lua cheia, né, irmão? Que é Salmo 104 ali, né? Isso. Sobre a festa, né? Sim. Essa festa aí, essa questão, ali, eterna. São 7 dias antes e daí 7 depois, né? Não é isso de jejum? Sem fermento, né? Um jejum no sentido de não comer fermento. Então, tudo que tem um significado aí dentro dessa tudo que Deus não é feito aleatoriamente, é à toa. Fazer por fazer, né? Agora a pergunta, o que nós estávamos fazendo na ceia? O que tem lá do Pêssar? Porque nós estávamos chamando de Pêssar. E o que nós temos do Pêssar aqui? Nós não temos cordeiro, nós temos a matzá, isso aqui nós não temos, isso aqui piorou, porque o dia que foi feito não estava alinhado com a lua, então o calendário errado, gregoriano, pagão. Isso é sério, né? Isso aqui nem se fala, mas só tem isso aqui. Mas você pode acrescentar mais coisas ali, né? Já que não tem aqui, você pode acrescentar umas coisinhas ali, né? O que você pode acrescentar aí? Daí tem o vinho, né? Aí, a Torá é interessante, né? A gente relatar isso. Lá na Torá não tem vinho. É o que está escrito. Às vezes a gente vê de aceitar, mas está escrito, não existe vinho. No Torá lá professa. A gente, por enquanto, eu particularmente estou aceitando o vinho por uma questão de a gente tem certo temor de certas coisas. Porque ele não vem, vamos dizer assim, inferir a festa. E existia, depois dessa comemoração aqui, existia uma espécie de o seder, né? Uma espécie de refeição. É uma janta, né? Uma janta. Aí tinha assim, não tem nada a ver, né? não tem nada a ver, outra coisa. É outra coisa. É que daí se refere aí que vem. Essa palavra ceder, irmão Marcos, ela poderia ser paralela com o bem não. Poderia ser uma ceia. Mas não seria o Pêssar ali. Não, seria o Pêssar. Então o que nós estávamos fazendo? Só apenas isso aqui, ó, na ceia. E um corpo estranho que é o vinho. Que a Torá não se fala do vinho. É uma tradição que apareceu depois no meio dos judeus. Então, como se trata de uma refeição, tem o cordeiro, matzá, tá? Aí o judeu veio e agregou vinho e mais coisas, né? Fazia também uma refeição, que eles passavam a noite, né? Então, até aceitável, mas é também meio... Por exemplo, o Pêssar, nós sabemos que é uma festa fixa, ordenada por quem? Pelo Eterno. Agora, o Deipinon, pode mostrar, né? Um verso aí que é uma festa fixa, né? Não é, né? Então, irmão, daí ficou
a ordem eu vou colocar depois, porque Yehoshua nunca iria fazer isso. Ficou o Cristo dando essa ordem aqui, o vinho e a bandeja com os pãozinhos, não é isso? É isso que Cristo fez. Agora é importante nós levar em conta que essa festa aqui, ela é a Ade, não podemos esquecer isso, que é um ponto-chave muito importante, a Ade Olam. Não, mas parei, mas o Eterno está dizendo que isso aqui tem todos esses aparatos aqui, né? Esses componentes. O Eterno diz que é Ade Olam. O mestre, Yehoshua, confirma lá, até que eu venha novamente e tá. Pô, mas como é que pode agora eu ter só isso aqui? Né? Então fizeram o quê? Colocaram um corpo estranho na festa do Eterno. Tiraram todos os componentes que têm significado muito importante e lançaram um corpo estranho. Né? Honrando agora quem? A pessoa de Cristo. Né? Porque quando eu faço a ceia, essa Santa Ceia, aí obrigatoriamente eu já caio lá onde? Em João, ler aquelas passagens. Como é que eu vou fazer a cerimônia se eu não ir ler aquelas passagens lá? Nós lemos as passagens, né? Carregando de várias vezes. Eu estou reverenciando a pessoa do Cristo ou a pessoa de Yehoshua, quem tem Yehoshua. Aqui não tem ligação nenhuma com o Criador, nenhuma com a festa dele. É algo totalmente novo. Agora, está escrito? Sim. Está escrito no Novo Testamento. Aí quem quiser crer, continuar praticando, só não esqueça, tenha em mente que a festa ela é Ade Olam. Então pegando isso aqui e chamando de festa judaica. Cara, uma rebelião feia isso aí. Séria, né? Então chama isso aqui de festa. Sendo que o festa é bem claro lá, né? Então você precisa fazer muita interpretação, né? O cristão, ele faz uma interpretação. Como aquela festa que o irmão está citando aí, era no sentido assim de lembrar a libertação, né, do povo israelita, né? Então eles pegam aqui a ceia e dão um sentido também de libertação, né? O Cristo morrendo por lugar da paródia, pecador, né? Entendeu? Mas é só interpretação. Eles fazem essa interpretação, entendeu? Agora vem a questão do significado. O que significa isso e o que significa isso aqui? Também são coisas diferentes, né? Se a gente for ver pela Torá, o que é o peso, o que significa essa festa, né? Para que ela é feita, o que é comemorado, né? Nela, né? Eu vou ler um artigo aqui, diz o seguinte: o Pêssah é uma festa da tradição judaica ou israelita, né? Conhecida também como Festa da Libertação, né? É a Páscoa dos judeus, onde é celebrada a fuga do povo judeu, que vivia como escravo no Egito. Pêssah é uma palavra hebraica que significa passar além. Passar além geograficamente e passar além simbolicamente da escravidão à liberdade. Então ela tem um significado. Ela significa passar. Passar. Passar do quê? De uma situação que era escravidão para a liberdade. Estavam indo agora, né? Aí tem um estudo aí que não foram diretos para Canaã, primeiro, parece que tem fundamento, né? Mas é independente, estavam passando agora de uma situação para outra. De uma situação ruim para uma situação melhor. Não é isso? É o significado dessa festa. Pêssah é uma festividade que tem início no 15º dia do mês hebraico de Nissan. É o feriado mais longo de Israel, onde os restaurantes fecham suas portas, as escolas param e a maior parte da população tira férias. Durante as comemorações, um dos preceitos é não consumir alimentos que contenham fermento em seu preparo, onde o pão
asmo ou matzá faz parte dos rituais. A história do êxodo do Egito relata que os israelitas, durante a fuga apressada do cativeiro, assaram o pão que haviam preparado sem esperar a massa crescer. Essa abstinência ao fermento virou então um ritual durante a festa do Pêssach, onde nenhum alimento pode ser fermentado. Isso é o significado da festa, né? Durante as festividades do Pêssach, porque vai ter o dia 21, né? Um jantar especial de comemoração chamado Seder do Pêssach reúne toda a família ao redor da mesa, onde o pão asmo, aí entra a questão do vinho, né? É algo para se estudar. O pão asmo, vinhos e ervas amargas completam a refeição. Salmos e canções populares dão o toque festivo da cerimônia. É o Pêssach que se inicia e será comemorada durante 7 dias pelo povo judeu. O primeiro e o último dia dessa festa são dias sagrados, de descanso, onde nenhum trabalho produtivo é permitido. Também nós não temos aqui, nem o primeiro nem o último dia. Eu nem conhecia, né? Nem sabia disso. Aí mais baixo, tanta coisa. De acordo com a Torá, os 5 primeiros livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, atribuído a Moshe, algumas tribos nômades de israelitas viviam escravizados no Egito pelo faraó Ramsés II, no século 14, 13, antes da Era Comum, onde eram submetidos ao trabalho forçado. Moshe, israelita, que cresceu no Egito, salvo das águas do Nilo, e criado como nobre pela filha do faraó. Tornou-se líder dos escravos, liderou uma fuga em direção ao deserto do Sinai, onde viveram 40 anos se preparando para a grande caminhada em direção a Canaã, a terra prometida. O êxodo do Egito é considerado o evento central da história dos judeus e comemorado todos os anos no festa do Pêssach. Então o significado dessa festa é libertação, poderia se dizer, né? Libertação, o que mais? Libertação ela já define, né? Define quase todo. Libertação, passar, vem, né? Vai indo. Esse é o significado. Agora, como que eu vou pegar isso aqui e transformar ele? Né? Ou seja, Cristo fez isso, transformou, né? Agora, como que o ungido do Criador, aquele que o Eterno, né, o ungiu, né? E ele falou segundo, né? Não segundo a sua vontade, não o seu juízo, mas segundo o coração do Elohim de Israel. Como que ele ia começar a mudar tudo isso aqui? Mudar significado, sentido e os componentes, tirando tudo, colocando apenas 2. E outra, fazendo uma transferência que era feita para o Eterno, agora trazendo para ele. E mais, mesmo que eu não... Aí que está a situação complicada. E, na verdade, ele não teria, nem precisaria, mesmo que a pessoa que não entenda da forma que eu entendo, que a maioria entende, nem precisaria citar aquelas passagens. Bastaria fazer o que o irmão está fazendo, apenas confrontar essas passagens e ver se bate. Você já não vai bater. Você não precisaria pegar e citar passagem tal, Zacarias, João, nem precisaria. É só você pegar ali a Torá, todas as passagens onde se fala em cordeiro, matzá e as ervas amargas, os 3 componentes que você tem. Você veio outras coisas, foram acréscimos, mas na Torá nunca, não existe. Então, irmão, quando a gente vê lá em Mateus 26, falando que o Novo Testamento chama de ceia ou Santa Ceia,
Se nós lermos com atenção lá, o capítulo inteirinho lá, bem com cuidado, vai falar do cordeiro, começa da ordem lá, vai lá, né, na casa do ciclano lá, para que preparamos o cordeiro, preparamos o peso. Lá fala da matzá. Então você vê que lá no contexto começa a ser citado as coisas, né, os componentes. Agora, aí quando eu chego em certas passagens ali, aí eu tenho só pão e vinho e ficou como algo que o Yehoshua instituiu, né, como chama, o mestre instituiu isso aqui agora. Isso aqui já foi por terra. Isso aqui é coisa de Roma, é antissemitismo, né? Aí vem a questão, o significado agora disso aqui, ó. Vinho a bandeja com os pãozinhos consagrados a uma divindade agora, homem divino, que Cristo ele é isso, ele é homem divino, né? Não é isso lá? Os pais da igreja, né? Aí vem o significado disso aqui, que é a chamada Eucaristia, não é isso? Chamada de Eucaristia, que significa conhecimento, ação de graças, em grego, né? Isso. É uma celebração da Igreja Católica para lembrar a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. É também chamada de comunhão. Então já tem um outro. Tá certo, a igreja? O termo em si, Eucaristeu, no grego, ele está até correto. O maior problema é quando você usa esse termo, esse vocábulo, mas nesse caso, como o irmão está explicando. Daí vem de eu agradecer ao Eterno, a quem que eu estou agradecendo. O termo em si ele está correto no grego. O problema é a quem eu me dirijo, né? A quem eu me dirijo. Porque tem que ter uma palavra, um termo em grego para você dizer que está agradecendo alguma coisa, né? É ação de graça. Isso, é normal isso aí. Agora o maior problema é como o irmão está explicando, né? Quando eu estou dirigindo esse agradecimento, é isso aí. Agora, aí vem outra questãozinha aqui que é de suma importância, né? Que é o Corpus Christi. O significado dele significa o corpo de Cristo. Veja como uma coisa está ligada com a outra. A Eucaristia e o Corpus Christi. Significa corpo de Cristo. É uma festa religiosa também da Igreja Católica que tem por objetivo celebrar o mistério da Eucaristia. O mistério da Eucaristia, o sacramento do corpo e do sangue de Jesus Cristo, a festa de corpos. Não podemos explicar que mistério é esse. O mistério de algo que ele não quer que eu entenda, né? Inexplicável. Ele não quer que eu entenda, né? Então, a festa que nós vemos Roma fazendo hoje, o Corpus Christi, só existe por causa dessa Santa Ceia. Através daqui que surgiu a comemoração do corpo de Cristo. Então uma coisa está interligada à outra. Então já isso aqui é tudo pagão. É outra linha, não tem nada a ver com essa. Então a parte importante, né, só comentar, né, é a questão lá, é uma das partes muito importantes, é a Adolã. Então se o Mashiach, ele é o prometido das profecias, ele não ia mudar algo do Criador. Ele não tem autoridade. Até agora não foi mostrado no Tanakh. Precisa ter respaldo lá no Tanakh, a não ser que seja mostrado. Não, está aqui o texto. Veja que esse ungido viria, faria isso. Aí muda seu raciocínio novamente. Mas até então não foi mostrado nada. Não tem respaldo. Foi pego textos fora, fez interpretação, né, de forma aleatoriamente, né, e até agora nada. Por isso que a pergunta desde o começo foi que autoridade tem o Mashiach, né, de mudar a festa. Não foi isso que foi feito desde o começo lá? Né? Aonde está escrito, né, foi indagado, aonde está escrito no Tanakh que o mestre teria autoridade de estar mudando alguns mandamentos do Eterno. Na festa fixa, quando está festa. Onde está? E a outra pergunta era, aonde está no Novo Testamento alguém fazendo a Santa Ceia? Também não tem. Porque quando o irmão lê lá em Coríntios 11 lá,
Lá no a Santa Ceia não está só expõe o vinho aqui. Lá está falando de uma refeição, está falando de vários componentes. Tem mais coisas ali envolvendo. Mas nós já pegamos, interpretamos, só pegamos aqui, ó. Mais prático, né? Mais... Daí espiritualizamos isso aqui, consagrando ao corpo, né, do médico, e daí fica séria a situação. Esse ritual de consagrar algo, né? Isso aqui significa que isso aqui é um culto. Né? Se nós pegarmos no dicionário, vamos ver que o culto ele é feito do quê? De certos rituais. Ainda chamado de culto, é um culto. E esse culto é a pessoa. Sendo que o Torá proíbe, né? Toda a honra, né? Toda a kevod é para nós dar ao único pentagrama, lá só o Eterno. Ele não aceita, o Eterno ele é o rei, ele não aceita você começar a dar louvor a varão nenhum, nenhum ungido dele não pode louvar ele. Então quando eu estou fazendo isso, querendo ou não, né, a pessoa ir negando ainda, por mais que a pessoa negue, não é um culto, tá? É um ritual de um culto, sim. Só pegar um dicionário e ver lá o que é um culto. O dicionário vai explicar, enfim, envolve rituais e coisas tais. Né? Então é só isso, é só esse comentário que eu queria fazer para. Foi questionado pelo irmão já, né, e ele vai entrar nessa parte, a questão lá do Melquisedeque, de Melquisedeque participando das festas lá, porque foi só comentado nas outras vezes e não foi trazido o documento, a página, nada lá do livro de Iaco. Mas aí vamos esperar o irmão Mauro trazer, depois se for preciso a gente pega e traz, né? Porque tem um problema lá, se Melquisedeque, né, ele participou das festas, segundo está lá no livro de Iaco. Esse livro é interessante também frisar que ele está citado, não está nada, não é algo, né, que está aí sem vínculo.